Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Logo logo estaremos juntos novamente. Nossa aula de robótica de hoje é sobre os sentidos humanos, a visão. Então peguem a apostila de vocês, que se refere à aula Sentidos Humano, Visão. Vocês já devem estar com a apostila em mãos, então abram ela na página 11. Iremos iniciar com duas perguntas. Por que podemos enxergar? Nós podemos enxergar objetos, pois a luz bate neles, iluminando-os. E assim, essa luz é refletida em nossos olhos, fazendo com que possamos enxergar o objeto iluminado. Quais são os defeitos que a nossa visão pode apresentar? Miopia, dificuldade de enxergar objetos ao longe. Hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Astigmatismo, visão turva. Presbiopia e estrabismo. Nós utilizamos nossos 5 sentidos para compreender o mundo, sendo que um deles é a visão. Nosso sistema visual é composto pelos olhos, nervos e o que chamamos de estruturas acessórias, como pálpebras, supercílios, aparelho lacrimal e músculos. Eu separei esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a nossa visão. Dá uma olhada. Hoje vamos aprender as partes do olho. O olho é o órgão do sentido da visão. Ele é o responsável por captar a informação do mundo, formas, cores, movimentos, e enviá-la ao cérebro para que possamos saber o que ocorre ao nosso redor. Imagine que você vê um semáforo verde. O olho envia esta informação para o cérebro e este, por sua vez, enviará sinais aos músculos para que possamos atravessar a rua. Estas são as suas partes. A glândula lacrimal tem a função de produzir lágrimas, um elemento muito importante para dar nutrientes e oxigênio para o olho, além de mantê-lo úmido e limpo. Você sabia que o olho produz lágrimas o tempo todo, sem você perceber? A missão principal da pálpebra é a de proteger o olho. Ela se move muitas vezes por minuto de maneira involuntária, ou seja, sem a gente perceber. Você já prestou atenção nos seus olhos quando vem um vento muito forte? Eles fecham sozinhos. As pálpebras descem para evitar que entrem elementos não desejados neles, como pó ou areia. Também fazem isso quando um objeto se aproxima ou quando há muita luz. A missão das sobrancelhas é a de proteger os olhos, evitando que o suor da testa e as gotas de chuva entrem neles. Os cílios têm a função de proteger os olhos, evitando que substâncias como o pó ou a areia possam entrar neles. Você sabia que eles também servem para fazer sombra no olho quando tem muita luz? A córnea é uma camada transparente que ajuda a focar os objetos. É uma parte muito importante do olho, mas não podemos vê-la, já que é um tecido semi-transparente. A íris controla a luz que passa para a pupila e é a parte colorida do olho. Por isso dizemos que existem pessoas com os olhos azuis, verdes ou marrons. Você sabia que a cor dos olhos é uma característica de herança genética? A pupila é um círculo preto situado no centro da íris e permite que a luz entre no olho. Quando tem muita luz, as pupilas ficam pequenas, se contraem. E quando tem pouca luz, as pupilas aumentam de tamanho, dilatam. A retina está no fundo do olho e tem milhões de células sensíveis à luz. É a responsável por receber a luz e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. O cristalino permite focar os objetos que vemos, a diferentes distâncias. À medida que vamos envelhecendo, o cristalino pode perder esta capacidade, e por isso as pessoas veem embaçado. É o que se chama vista cansada ou catarata. O nervo óptico atua como um mensageiro que leva a informação visual da retina até o cérebro.
Às vezes, há algumas alterações em uma ou mais partes do olho, que produzem problemas como a miopia e o astigmatismo. Para solucioná-los e ver com clareza, algumas pessoas precisam usar óculos. Algumas alterações no olho podem inclusive provocar a perda total da visão. É o que se conhece como cegueira ou deficiência visual. E estas foram as partes do olho. Interessante, não é? Então, a montagem do protótipo que nós iremos fazer quando retornarmos às aulas será esse robozinho aqui, que na verdade ele vai mostrar, a hora que eu der o start aqui, ele vai mostrar um olhinho fechado, que ele estaria dormindo, quando a luz está apagada, e quando a luz está acesa, ele acende, ele abre o olho e continua andando. E ainda assim, quando a gente coloca um obstáculo na frente, ele faz uma outra expressão, tá certo? Então eu vou fazer a demonstração para vocês, né? Ó, ele está andando porque ele está sentindo que a luz está acesa. Eu vou cobrir o nosso sensor, né? E ele parou e mostrou o olhinho dormindo, tá certo? Então vou abrir de novo a luz, ó. Certo? Ele abriu o olhinho e continua andando. E no sensor ultrassônico, quando tem algum objeto, ele também muda a expressão, né? E se eu colocar o objeto e tampar a luz, né, ele vai fazer uma outra movimentação, tá certo? Então esse é o robozinho que vocês irão montar assim que a gente retornar às aulas. Agora na página 12, esse conjunto funciona como um processamento de dados, em que os receptores sensoriais ativados pela luz levam essas informações até uma parte do cérebro, chamado de encéfalo. Relacionados à visão, nós temos a acuidade visual, que é a capacidade de enxergar detalhes à distância. Além disso, a percepção do que vemos está relacionada com a quantidade de luz no ambiente. Se houver pouca luminosidade no ambiente, a nossa acuidade visual é baixa e por isso não enxergamos cores ou as enxergamos de modo fraco. Se houver muita luminosidade, a nossa acuidade visual é alta, por isso enxergamos muitas cores e de forma mais intensa. Assim, quando temos uma condição favorável de luminosidade, as duas acuidades se combinam, fazendo com que possamos enxergar perfeitamente o mundo à nossa volta. Ainda na página 12, nós temos a questão da programação, né? Que diz assim: 5 passo a passo na plataforma digital para a construção do modelo da aula de hoje e execute as atividades a seguir. É lógico, vocês só poderão montar o robô quando a gente retornar. E essas atividades também, essas programações, nós também só poderemos fazer, né, em sala de aula, porque vai depender do computador, da programação e do nosso protótipo, tá certo? Então não tem como a gente fazer essas atividades da apostila. Mas tem a atividade número 4, que está na página 14, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Descreva abaixo ao menos um aprendizado adquirido em cada uma das etapas. Em seguida, estabeleça uma conclusão para compartilhar com os seus colegas. Então, ao invés de vocês fazerem isso quando a gente retornar, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa nessa leitura que vocês fizeram da apostila mesmo, ou se vocês quiserem pesquisar alguma coisa aí na internet, gostaria que vocês fizessem pelo menos um texto pequeno, né? Aí na apostila mesmo, para depois a gente conferir individualmente, já que vocês estão em casa estudando individualmente.
certo? Então, esta foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.